Olá, eu sou Gabi e esta semana estamos aprendendo sobre a personalidade de Jesus e nos inspirar a ser como ele. A passagem de hoje é Marcos capítulo 11, versículos de 15 a 18. Um mestre corajoso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Vamos nos aprofundar na palavra? Em 2020, Bridger Walker, um garoto americano do estado de Wyoming, ficou conhecido mundialmente por um ato de bravura e coragem. Ele, então com 6 anos, salvou sua irmã mais nova do ataque de um cão feroz. Para defender a irmã, Bridger se colocou entre ela e o cão, levou várias mordidas no rosto, mas conseguiu fazer com que sua irmãzinha ficasse ilesa. Como resultado, Bridger precisou levar 90 pontos nos ferimentos. Podemos definir a coragem como uma moral forte perante o perigo e os riscos. Ela também está relacionada à bravura e à intrepidez. Trata-se de uma virtude que capacita a pessoa a enfrentar situações difíceis, perigosas ou desafiadoras, como aconteceu com o jovem Bridger. Como cristãos, somos chamados a ter a coragem como uma de nossas virtudes. Paulo nos diz para estarmos vigilantes, nos manter firmes na fé e sermos pessoas fortes e de coragem. Em Deuteronômio, também vemos Moisés mostrar que devemos ser fortes e corajosos, sem temer ou ficar apavorados, pois o Senhor, nosso Deus, vai conosco, nunca nos deixa e nunca nos abandonará. E o maior exemplo de coragem que temos é o Senhor Jesus Cristo. Durante sua vida na Terra, Jesus era constantemente confrontado por autoridades religiosas, e em nenhuma ocasião ele deixou de falar e defender a verdade com medo do que poderia acontecer. Um exemplo disso é o que lemos na passagem de hoje. O templo em Jerusalém era um local sagrado, onde as pessoas iam para oferecer sacrifícios a Deus. Todo esse trabalho era mediado pelos sacerdotes, que transformaram aquele lugar em uma banca de negócios, vendendo animais para serem sacrificados, bem acima do valor justo, obtendo muito lucro com isso. Quando Jesus viu isso, não se intimidou, derrubou as mesas e as cadeiras, expulsou os mercadores e ensinou que aquele lugar deveria ser uma casa de oração e não um covil de ladrões. Essa postura de Jesus nos ensina que não devemos ser omissos em relação às coisas erradas que acontecem ao nosso redor. Assim como Jesus foi corajoso e se opôs à conduta errada, assim também nós devemos agir, sempre nos posicionando a favor do que é correto. E isso está relacionado à coragem, pois ficar calado e acomodado é mais fácil do que lutar pela verdade. Além disso, Jesus também é um grande exemplo de coragem diante das dificuldades. Ele veio a este mundo para dar sua vida de forma sacrificial em lugar de todos nós, pecadores. Mas isso não era algo fácil de ser feito. E em momento algum encontramos Jesus desesperado e desencorajado de cumprir sua missão. Até nos últimos momentos, quando estava prestes a ser preso, diante do desespero dos discípulos tentando lutar contra o que deveria acontecer, ele os encorajou, perguntando: Vocês acham que eu não posso pedir a meu Pai
e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Nós precisamos de coragem todos os dias para enfrentar os diversos desafios que surgem. Exemplos como o de Bridger Walker nos ajudam a entender que ter coragem não é algo reservado apenas para os mais fortes e poderosos. Pelo contrário, é algo encontrado naqueles que veem a necessidade de agir e fazem o que deve ser feito. O exemplo de Jesus, ao enfrentar os opositores, nos encoraja a ver que devemos defender as verdades bíblicas, mesmo que o mundo inteiro esteja contra elas. Não podemos, de forma alguma, nos deixar calar diante do erro e do desprezo para com Deus. Nosso amado Senhor enfrentou seu maior desafio, a morte, de cabeça erguida, e a derrotou. Por meio dessa vitória de Cristo, nós temos a vitória também. Então, que sejamos corajosos. Reflita e ore comigo. Peça ao Senhor para te ajudar a defender a verdade da palavra com coragem e bravura. Peça ao Espírito Santo para não permitir que você se cale ou se acomode tentando agradar a todos às custas do que é justo e correto. Clame ao Senhor para te dar forças para lidar com as questões inevitáveis que devemos enfrentar, como os problemas no dia a dia, perdas, doenças e outras coisas do tipo. Você está sujeito a todas essas coisas, mas precisa lidar com isso de cabeça erguida, contando com a ajuda do Senhor. Pense em alguém que está tendo dificuldades nessa área e ore por essa pessoa. Ore para que o Espírito Santo dê ânimo e coragem para que essa pessoa não desanime, mas permaneça de pé com a ajuda do Senhor para vencer os desafios. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradeço por poder aprender cada vez mais com os exemplos de caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Como me sinto abençoada ao ver em Jesus o modelo perfeito ao qual eu devo seguir e imitar. Me ajude a não ser apenas uma admiradora, mas a colocar em prática tudo o que vejo e aprendo com Jesus. Dê-me coragem para enfrentar tudo o que o Senhor reservou para mim. E não me deixe amedrontar quando eu precisar defender a verdade e me posicionar a favor do que é correto. Em nome de Jesus, amém.